verdadeira Que bom que o Arão introduziu de forma perfeita o que a gente está fazendo. Esse lugar é um lugar muito especial. E a Bíblia, o texto do Arão leu, fala que esses montes aqui, Monte Sião, de frente dele, Monte das Oliveiras, onde nós estamos agora, são montes que serão exaltados, serão elevados para atrair os povos. Nós estamos fazendo algo muito especial, porque a gente subiu para a celebração de uma festa. Qual é o nome dessa festa? Festa dos tabernáculos ou? Sukkot. Fala aí, Sukkot. Festa dos tabernáculos. Que especial tem essa festa para nós? Eu queria navegar com você nessa ideia. A gente saia daqui sabendo exatamente o que a gente veio fazer aqui. Nós não viemos passear aqui. Até poderia, porque aqui tem muito lugar bonito. Tem muito lugar espetacular que mexe com a gente. A gente não veio aqui passear. A gente veio cumprir uma palavra, um chamado, um decreto sobre a nossa vida. Você sabe que você é noivo, quem sabe que você é noivo? Nós somos a noiva de Cristo. Quando o Senhor Jesus veio comprar a sua noiva, foi a sua primeira vida. Quando Ele veio comprar a sua noiva, nos últimos dias da sua vida aqui, estava chegando já a hora de ser sacrificado. Ele trouxe os seus discípulos aqui onde vocês estão sentados. Ele trouxe os seus discípulos aqui, no Monte das Oliveiras. Por que Ele trouxe no Monte das Oliveiras os seus discípulos? Porque Ele queria que os seus discípulos aprendessem algumas coisas importantes. É por isso que você vem à festa dos Sukkot. Aquilo que Jesus introduziu à mente dos seus discípulos, em mente é uma coisa importante para você entender. Quando a gente está falando de mente na Bíblia, a gente está falando de três coisas. Quantas coisas? Três coisas. Diga comigo, pensamento. Diga comigo, sentimento. Emoções. Diga comigo, construção de inteligência. Quando o Senhor trouxe aqui para trabalhar a mente deles, o que o Senhor estava fazendo era construindo a inteligência. O que o Senhor estava fazendo era construindo as emoções dos seus discípulos. Preparando eles. O que o Senhor estava fazendo é deixando claro o que o Senhor queria dos pensamentos dos seus discípulos. Como é que a gente constrói os nossos pensamentos? E aí Ele traz os discípulos aqui. Por que Ele escolheu esse cenário? Por que Ele escolheu esse lugar? Porque, em primeiro lugar, esse lugar aqui é o lugar de Zacarias 14. É um lugar que fala que no final dos tempos, quando Israel fosse cercado, lá no Armagedon, eu não sei se vocês já foram lá. Vocês foram lá? No Armagedon, né? No Vale do Egito, tem um lugar mais alto, é o Armar, é um monte, é um vale, que está sobre o vale. Então, o Vale do Megido é o Armagedon. Essa guerra que vai acontecer, que é a última guerra, quando ela estiver acontecendo, o Senhor virá. E Ele pisará com seus pés aqui, aonde você está. Então Ele trouxe os seus discípulos aqui, o lugar onde
ele estava marcando, que seria a saída dele desse mundo, ele trouxe para um lugar onde ele voltaria. A primeira coisa que ele queria deixar na cabeça dos discípulos é: está vendo esse lugar aqui? Esse lugar marca a sua vitória. Se há uma coisa que eu aprendi na neurociência, é que nós precisamos ter muito claro na nossa mente o lugar para onde nós estamos indo. Quem não sabe para onde vai, já chegou. Ou seja, não sabe onde. Jesus traz eles aqui para dizer o seguinte: aconteça o que acontecer, daqui para frente, lembre-se desse lugar. Porque esse lugar é o lugar da sua vitória. É daqui que já saiu o seu decreto. Aqui já tem um decreto de vitória para você. Você está sentado em cima do seu decreto. Você está sobre o lugar onde já saiu a palavra do Senhor dizendo: a vitória já está garantida. Que tal a gente ler essa vitória? Isso aqui que Zacarias está todo formado. Vamos ser rápido. Zacarias 14, a partir do versículo 1 diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Então isso será permitido pelo Senhor. Não sei se você já reparou, toda a terra de Jerusalém já está praticamente cercada por inimigos. A Bíblia diz que quando ela estiver totalmente, ela está quase totalmente, mas quando ela estiver totalmente, esse dia chegará. Nós já estamos próximos. Porque eu ajuntarei todas as nações na peleja contra Israel, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres serão forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será estipado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da grande batalha. E naquele dia estarão em pé sobre o Monte das Oliveiras, estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, ou seja, sobre esse lugar onde você está, sobre o Monte das Oliveiras, que está diante de Jerusalém. Olha aí para frente. Você está contemplando o cenário que a Bíblia está retratando aqui, mais de 700 anos antes de Jesus. Está de frente de Jerusalém para o Oriente, o Monte das Oliveiras está fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Só abrir parênteses aí. A Bíblia diz que quando o Senhor voltar, Ele vai colocar os seus pés sobre o monte. O peso disso vai ser tão grande. Eu não sei se você sabe, mas o encontro das placas tectônicas ficam exatamente embaixo de Jerusalém. Aqui todas as placas, praticamente todas as placas tectônicas, assim. A da Europa, a Ásia, né? A Euroásia tem uma placa. A Arábica tem outra placa. A da África tem outra placa. E elas se encontram nesse local. O peso da glória do Senhor é como se Ele estivesse descendo, e quando Ele colocasse seus pés, as placas tectônicas mexeriam por causa do peso. Quando isso acontecer, poderoso encontrando fenomenal, fenômeno da natureza, recebe o encontro da glória e do peso espiritual. Quando ele pisar aqui nesse lugar, os placas se mexerem, vai abrir uma fenda aqui. E do jeito que a fenda abrirá, ela abrirá exatamente naquele vale ali que vocês estão vendo. O Monte das Oliveiras e o Monte Sião. Tem um vale ali. Isso aqui será fendido, será aberto. Você está olhando para o lugar onde tudo vai acontecer. Você entender assim, não é especial estar aqui? Isso não tem preço. Estar aqui não tem preço. Nós sabemos o sacrifício que muitos fizeram para estar aqui. Você pagou com preço. Isso aqui não tem preço. Vamos lá, ele diz assim:
será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Vai abrir mesmo. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azael. E fugireis assim como fugiste de diante do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos virão contigo. Não, sabe o que eu acabei de ler aqui? O seguinte: se você estiver vivo, você será trazido para cá hoje. Mas se você estiver morto, você virá com. Aleluia! Eu queria estar morto já. Só para falar, lá para cá. Fica imaginando esse dia. Jesus dizendo: não precisa preocupar, pessoal, vai descer agora. E Jerusalém já foi cercada. A Bíblia dizia: ele virá com todos os santos. Tem noção? Você vai vir. Onde é que você vai parar? Aonde é que você vai? Onde você vai vir? Eu já conheço. Me encontre lá no Monte das Oliveiras, já sei o caminho. Aqui para a pessoa e fala assim: eu já sei o caminho. Eu ia para lá na festa do tabernáculo. Eu já conheço. Eu virar com todos os seus santos. E o que acontecerá? Acontecerá que haverá preciosa luz naquele dia. Hoje a gente vê a luz do sol. Quando escurece, a gente vê a luz da noite com a lua. Mas naquele dia não haverá luz nem do sol, nem da lua. Mas uma luz será, só uma, a luz do próprio Deus. Imagina o que é isso? O próprio Jesus iluminando o lugar, a glória dele iluminando o lugar. Aí a Bíblia diz assim: naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Aqui não tem saída para o mar. Aqui em Jerusalém. Olha o tamanho do rasgo que a terra é. Ela vai abrir um rasgo tão forte que ela vai chegar até o mar. E a Bíblia diz: e o Senhor será rei sobre tudo. É o início do milênio. Não haverá mais tempo. Quando você olha aqui para baixo, você vê um espírito que tem outro Deus. Outro Deus. Quando você olha ali embaixo, você vê um monte de outras igrejas que tem outros deuses. Que tem uma visão de Deus diferente. Mas vai chegar um dia em que um só será o rei. O seu Senhor será o rei. E é ali em Jerusalém que ele vai reinar. Então aqui ele pisará. E o que vai acontecer nesse dia que ele pisar? Preste atenção nisso. Idade. E o Senhor será rei sobre todos. Toda a terra ao redor se tornará uma planície. Vai plainar com o Senhor. Eu queria só voltar um pouquinho aqui, vamos só avançar um pouquinho para te dizer isso. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Estou falando que ele chegou aqui, mas não esqueci da guerra que está acontecendo lá no Armagedon. Ele pisa aqui e tem uma guerra acontecendo no Armagedon. Olha como ele vai destruir. Tem muita gente achando que ele vai subir um cavalo, ele vai pelejar, né? Ele vai com uma arma, com espada, com qualquer coisa assim. Você vai entrar numa guerra e eu vou me preparar, né? Eu vou começar a estudar a luta, né? Vou virar algum espadachim, alguma coisa assim. Né? Krav Maga, vou aprender aqui em Jerusalém, Krav Maga, imagina eu lutando com outros povos. Tem gente esperando uma guerra, mas olha a guerra como é que vai ser. Ele pisou aqui, estabelece o seu trono, a terra fende, derruba tudo aqui, quebra tudo isso aqui. Aí a Bíblia diz assim: e esta será a praga que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles ainda em pé.
E eles apodrecerão os olhos de suas órbitas, e a língua deles apodrecerá dentro da própria boca. Sabe o que vai acontecer? Isso aqui está escrito há mais de 400 anos antes de Cristo. Agora escute isso aqui. Ele descreve o que acontece quando uma bomba atômica é lançada no território. A bomba atômica, quando ela explode, e ela vem queimando tudo, ela mata a pessoa ainda em pé. E o que ela faz? Ela queima, com o calor que ela tem, o líquido, o H2O. Então a pessoa seca em pé, os olhos secarão, como diz ali. A pessoa está em pé e vai passar um poder tão grande para você. E ela vai cair. Essa será a guerra. Onde funciona. O Senhor pisa aqui, pum, e quando ele pisar, os inimigos todos serão destruídos. Será que você pode adorar a Deus por isso? Então, a primeira razão de Jesus ter trazido eles aqui é para que eles não esquecessem desse monte, porque seria um monte que eles voltariam no dia da sua vitória. Por que você tem que vir ao tabernáculo? Por que você tem que vir à festa? Por que você tem que pisar no monte das oliveiras sempre que você vier aqui a Israel, para você lembrar tudo isso que acontecer com você? Sua vitória já está garantida. Sua vitória já está garantida. O seu rei será reconhecido. E segunda coisa, é que o lugar do Monte das Oliveiras é um lugar importante para nós não esquecermos quem somos. E não esquecermos como a nossa mente deve pensar. Fala comigo rapidinho. Um texto importante para o nosso entendimento. Isaías, Salmos número 52, versículo 8. Abre Salmos número 52, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz. Mas eu sou como a oliveira. Davi escrevendo isso. Eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Os meus olhos já viram a minha vitória. Eu sei que a vitória sempre estará comigo eternamente. Agora, eu não posso esquecer que eu sou oliveira. Diga comigo, eu sou oliveira. Eu sou oliveira. Vira para o outro lado e diz aí, eu sou a azeitoninha de Deus. Por isso terminou no Monte das Oliveiras e a vitória se consumará no Monte das Oliveiras, porque você é uma oliveira. E o que significa isso para nós? Muita. Essa foi a maior mensagem que Jesus deixou para a sua. E essa é uma mensagem que eu e você temos que ter no futuro. Primeiro, a oliveira, ela cresce. A azeitona cresce perenemente, independente de onde ela for plantada. Se ela for plantada no deserto, ela cresce. Se ela for plantada num terreno fértil, ela cresce. Se ela for plantada no meio das pedras, ela cresce. E ela cresce perene, ou seja, ela vai crescendo um pouquinho a cada dia, até que ela se estabeleça. O crescimento dela não para. Essa é a primeira mensagem que eu quero deixar aqui com você. Guarde que a vitória já está garantida. Mas guarde que o seu crescimento é a cada dia. E o seu crescimento tem que acontecer nos dias difíceis e nos dias fáceis. Ele tem que acontecer no meio das rochas e ele tem que acontecer na floresta dos vales. Não importa o que você esteja passando, você precisa crescer sempre. Porque você é oliveira. Ninguém para o crescimento da igreja, ninguém para o crescimento dos filhos de Deus, ninguém para o crescimento desse exército. Será que eu estou pregando para alguém aqui hoje? Fidelidade ao crescimento e crescimento constante. Essa é a marca, essa é a sua marca, essa é a minha marca. Aconteça o que acontecer, amanhã eu estarei diferente de mim hoje. Há 4 tipos de prensa da azeitona, você conhece. Agora eu queria que você entendesse isso sobre um outro ponto. Eu disse que Jesus trouxe aqui para construir a inteligência deles. Agora escute como essa inteligência é construída.
quando a oliveira, quando a azeitona, ela é prensada, a primeira prensa dela vai direto para o templo. Por que ela vai direto para o templo? Porque ela serve para a unção, ela serve para a adoração e para o alimento do sacerdote, a primeira primícia. A primeira coisa que você precisa entender ao pisar aqui no Monte das Oliveiras é que você precisa ser amassado para fazer aquilo que Deus quer. A vitória minha já está garantida. Eu vou crescer perenemente, serei fiel ao Senhor, mas todos os dias eu preciso ser amassado, porque eu sou oliveiras. Você tem duas maneiras para ser amassado. Ou você deixa o mundo te amassar, ou você mesmo se amassa. Vou repetir. Você tem duas maneiras para ser amassado. Ou você deixa o mundo te amassar, ou você mesmo se amassa. Eu prefiro eu mesmo me amassar. A primeira esmagada que você precisa dar à sua mente é não se esquecer da sua identidade. Diga para ele, passa o contato. A primeira amassada é para a unção. A sua vida, a essência da sua vida é a unção que você tem. Se alguém te perguntar quem você é, não fale de você pela sua profissão, não fale de você pela sua criação, nem do lugar onde você nasceu. Comece falando da unção que você tem. A sua identidade é a sua unção. Qual é a unção que você recebeu? Eu vou contar até 3, você vai dizer qual é a unção que você tem. Ok? Eu vou contar até 3, você grita. Vamos lá. 1, 2, 3. Aqui alguns gritaram a unção apostólica, outros gritaram a unção pastoral, outros gritaram a unção do louvor, outros gritaram aqui a unção. Eu não sei a unção que você gritou, mas eu sei o seguinte: isso aí que você gritou é a tua essência, é a sua identidade. Você não é apóstolo só no Brasil, você é apóstolo quando você pisou aqui. Você é apóstolo quando você entra no templo, você é apóstolo quando você entra no trem, você é apóstolo quando você pisa em qualquer lugar, você é apóstolo. Então a sua mente precisa estar voltada a isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então quando você chegou aqui, você não veio para passear, certo? Você veio fazer o quê? Você veio aqui por um decreto, você veio aqui por uma promessa, você veio aqui porque você é um apóstolo. Então você é um apóstolo, você pisa como apóstolo. Você é um pastor, pisa como pastor, um adorador, pisa como adorador. Então quando você pisar aqui, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: Senhor, aonde está e o que está acontecendo aqui? O que o Senhor está falando para mim? Como apóstolo que eu sou, como pastor que eu sou, como adorador que eu sou, como mestre que eu sou, minha identidade, minha unção. A primeira esmagada. Eu preciso entender que quem domina a minha mente sou eu. Diga assim, eu. É quem controla minha própria mente. Sou eu quem controla. Se você deixar aqui a sua mente chegar aqui como mente de uma pessoa, você vai estar reclamando do travesseiro do hotel, você vai estar reclamando do tipo do passeio, você vai estar reclamando do guia, você vai estar reclamando de uma série de coisas que não está de acordo com aquilo que você quer. Mas se você veio aqui e esmagou a sua mente para a unção, você não está entendendo. Vai ter nada que vai te desanimar, porque tudo que aconteceu é um sinal de Deus falando contigo. E a primeira coisa que Deus fala é exatamente para a minha unção, para a minha identidade. Ele fala com o apóstolo que está aqui. Ele fala com o pastor que está aqui. Ele fala com o adorador que está aqui. A segunda coisa. Ela é para o alimento dos corpos. Diga comigo, para o alimento. Esse é o seu propósito. Você está vendo aqui se alimentar para alimentar outros. Segunda coisa. Terceira crença ia para a iluminação da cidade. Iluminação da cidade. Iluminação do quê? Você é a luz do mundo. Você tem que sair daqui sabendo que a sua vida não é só o que você fala para os outros, mas é o que você vive que ilumina. Você está construindo aqui um testemunho melhor. Você está construindo uma santidade maior. Você está construindo algo para que os outros vejam. Você é testemunha viva. Amasse a sua mente para sempre pensar assim: minha identidade, meu propósito, eu sou luz para as nações. Tem gente me olhando. E por último, você é a purificação das nações.
a última prensada ficava morna, que era transformada, ou que é transformada em sabão. Você purifica as pessoas. Jesus trouxe os discípulos aqui, porque isso aqui é uma mensagem que não pode sair da cabeça deles. A vitória já está garantida, e vocês precisam aprender a se amassar. Eu prefiro que vocês se amassem na consciência do que o mundo amasse você. Deus abençoe.